Bem-vindas ao primeiro episódio do Camila Cast, Mulheres que Impactam. E o meu coração está repleto de felicidade de trazer para vocês a minha convidada desse primeiro episódio, que é uma mulher que tem impactado a vida de mulheres e de famílias. Guta Oliveira Torres, muito bem-vinda. Ela que é mentora de mulheres e treinadora de mulheres. E a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores e eu falei para ela, Guta, esse é o meu projeto. Eu segurei ele assim e esperei Deus me confirmar justamente porque eu gostaria de trazer como elos, como uma forma de reverberar vozes de mulheres que não podem se calar. Reverberar vozes de mulheres que primeiro têm a base com Cristo, que tem a base de Deus para depois impactar as famílias, depois impactar mulheres, depois impactar com o seu trabalho, né? Então, muito bem-vinda, Guta. É uma honra te ter aqui. Muito feliz de estar aqui, Camila, logo no primeiro episódio, gente. Que honra, que felicidade de estar aqui. E eu acho que é um pouco disso que você falou. Eu creio que a gente está vivendo um tempo onde Deus tem levantado mulheres de forma estratégica e intencional para que a gente possa ser uma voz que gere mudanças que começam de dentro para fora, porque eu acredito verdadeiramente nisso. Então, estou muito feliz, vai ser muito bom estar aqui, vai ser um momento precioso. Uma honra te receber. Obrigada. E o nosso tema é aquele tema UAU! Governe suas emoções. Que eu amo. É que a Guta trabalha muito nas redes sociais dela e, assim, nós como mulheres que buscam a sabedoria que vem de Deus, a gente sempre conversa com Deus antes de qualquer coisa. E eu orando e Deus me confirmando a Guta e me confirmando. E quando eu entrei lá no Instagram, eu falei, a Guta, para esse tema é a Guta. Então, vamos lá, vamos começar com o princípio de a gente só externa o que a gente tem aqui no interior. Porém, se eu não tenho a minha identidade firmada, tudo que vem do externo, do outro, palavras agressivas, as emoções que nos rodeiam acabam entrando em mim. Então, eu gostaria de trocar uma ideia, Guta, sobre identidade. Eu amo falar nesse assunto, né, Camila? Tudo parte da identidade. E assim como você imagina na sua alma, assim você é. Deus já nos ensina em Provérbios, né? Sim. Então, para essa mulher que está em casa, que não consegue ter constância, que tem dúvida até mesmo de quem ela é, o que você gostaria de falar? Bom, eu acho que assim, eu sempre falo, eu sou apaixonada por esse assunto, porque essa foi a restauração de Deus na minha vida. Tudo que acontecia na minha vida, todas as disfunções que eu vivia, partia do quê? Eu não sabia quem eu era. E aí eu falo que no nosso processo, a gente precisa entender que é um processo e que são etapas que nós vamos vivendo. Cada etapa nós somos construídas. Cada etapa Deus vai desnudando algo pra gente, para que a gente seja formado. Então, nessas minhas etapas, eu sempre falo que a primeira, e eu não abro mão de falar disso, Camila, a primeira foi Jesus ter me encontrado, ter me buscado. Porque ele precisou entrar na minha vida para realmente arrancar, tirar de mim, me colocar no centro, me alinhar em propósitos, alinhar a minha vida. Eu sou uma pessoa que trabalho com ferramentas da neurociência, do coach, eu acredito muito nisso, eu dou mentoria para mulheres, mas eu sempre falo que sem Jesus a cura não acontece, a transformação não acontece, a mudança não acontece. Então, assim, o primeiro passo, eu acho que nas nossas vidas, é a gente se alinhar com o nosso Pai. E para se alinhar com o nosso Pai, a gente primeiro precisa conhecer esse Pai. Na medida que eu vou conhecendo o meu Pai, eu vou me conhecendo. E na medida que eu vou me conhecendo, eu vou conhecendo quem é o meu Pai. E nessa relação que vai existindo, é quando eu vou descobrindo tudo que existe em mim, que precisa ser transformado. Todo o lixo na minha alma. Todas as mentiras que eu acreditei e trouxe como se fossem verdades e que não são verdades de Deus para mim. Até mentiras colocadas na mente de cada uma de nós na infância. Principalmente Principalmente lá atrás. Então, o que eu ouvi? O que eu vi? O que eu senti lá atrás? Que formaram em mim as minhas verdades, que fizeram com que eu fosse pautada nessas verdades, mas que são mentiras.
que me fizeram acreditar talvez que eu não sou capaz, que eu não posso, que eu não consigo, que eu sou feia, que eu sou gorda, que eu não mereço. Então assim, Camila, como é que eu posso transformar minha vida? Como é que eu posso ver o melhor dessa terra? Porque Jesus veio e pagou um preço para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância, se eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, a minha imagem sobre mim já é distorcida. E se a minha autoimagem já é distorcida, tudo ao meu redor vai ser disfuncional. E era isso que eu vivia. Então, Jesus precisou me alcançar. E aí, ele colocou em mim uma paixão por justamente estudar, conhecer de emoções, porque você precisa viver um processo de autoconhecimento. Eu acho lindo quando a gente vai lá em Gênesis, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra. Sai da casa do teu pai, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E se a gente for estudar em hebraico, esse sai desse lugar é lesh lehá, que é o quê? Sai para dentro de você. Então, o convite de Deus para Abraão não foi simplesmente um convite para ele sair de um lugar físico, mas para que ele entrasse numa viagem para dentro dele, para descobrir quem ele era, para olhar para dentro de si e ver, peraí, isso aqui não tem nada a ver com o que Deus tem para mim, com os planos de Deus para mim. Essa voz que me alimenta não é a voz de Deus sobre quem eu sou. Então, quando você começa a abrir esse olhar, eu falaria assim, primeiro passo sempre, busque se alinhar espiritualmente. Busque verdadeiramente uma vida com Jesus. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de vida com Jesus, com quem te escolheu, com quem te salvou, com quem vai te libertar. E a partir disso, olhe para ele e olhe para você. Porque como você falou, e eu acredito tanto nisso, Camila, tudo começa de dentro para fora. Fora só é um reflexo da nossa realidade interior. Quando nós mudamos dentro, as coisas ao nosso redor começam a mudar. Casamento, finanças, o nosso corpo, as nossas relações, tudo muda a partir dessa mudança aqui dentro de nós. É verdade. E quando a Guta fala que não tem a ver com religião, é verdade, é realidade, porque tem pessoas que vivem da religião, porém não têm um relacionamento íntimo com o pai. E você só conhece, eu costumo dizer para as minhas mentoradas, que assim, a Guta me liga. Se eu tenho intimidade com a Guta, ela não precisa falar o nome dela. Eu não preciso ter né? gravado o seu nome. Pelo som da voz dela, eu vou... Oi, Guta. Eu já sei reconhece. Quem é, né? Então, a gente só reconhece a voz de Deus se a gente tem convivência com Ele. Isso mesmo. Né? E Ele, como um pai carinhoso, vai te entregando. E, gente, a Bíblia é um livro de cabeceira para a gente ler todos os dias. Porque Deus te entrega exatamente quem tu és. Filha amada, escolhida desde antes da fundação do mundo, redimida em Cristo Jesus, lavada com o sangue dele, veio a essa vida para ter vida em abundância. Então, tudo isso está na Bíblia. Então, Deus vai tirando as vozes mentirosas e o reino espiritual é tão real ou mais real do que o mundo real. Sim. E ele influencia totalmente você. Então, mulher, essa primeira... dica, instrução da Guta aqui pra gente é preciosíssima. Tome isso pra sua vida, porque aí é a base, daí parte tudo. Daí parte tudo. A mudança, na verdade, começa a partir de um olhar para vertical, para cima, e um olhar para dentro de você. E muitas vezes, Camila, eu lido com muitas mulheres, eu já vi nessa jornada. O que acontece? Consciente ou inconsciente, nós fugimos desse lugar. Porque olhar para dentro de você às vezes dói. É encarar coisas que você não quer encarar. Que por isso que talvez você até hoje criou aí um muro de proteção, uma armadura, veste um personagem para que você não tenha que encarar o que está aqui dentro. Verdade. Só que o que você precisa entender é que esse processo, esse encarar, e mesmo que doa, eu sempre falo isso, não é uma dor que nos mata, é uma dor que nos liberta. E essa dor precisa ser vista, vivida, para que você arranque, na verdade, isso que dói, que te machuca, que não tem nada a ver com você, com a sua identidade. Tem a ver, na verdade, com as coisas que foram construídas ao longo do caminho, por experiências, pelo significado que você deu com as coisas que te aconteceram, mas isso não fala sobre quem nós somos. Eu participei de uma conferência agora, recente, e eu falava sobre isso. Se eu for dentro, por exemplo, do meio cristão, quem sabe aqui que é filha de Deus? Todo mundo levanta a mão. Mas saber que eu sou filha e viver como filha é totalmente diferente. É verdade. E de todas as identidades que nós podemos ter, vamos dizer assim, a principal é de filha. Se nós restaurarmos essa identidade, as outras vão ser uma consequência natural desse posicionamento. E se eu sou filha de um rei,
Eu sou filhinha do papai, eu posso ir pro colo do meu pai, eu posso lá ter ele, eu sei que ele tá de braços abertos para me acolher e tal, mas espera aí, eu também sou filha de um rei. Então eu sou sucessora de um reino. Eu estou aqui para estabelecer um reino que não é daqui. Nascemos para governar. Nascemos para governo, nascemos para ter posicionamentos, mas não esse posicionamento que se ensina. É um posicionamento na essência, que precisa ser resgatado de quem nós somos verdadeiramente como mulheres. E isso eu defendo, Camila, eu amo isso, porque eu acredito verdadeiramente que Deus te alcançou, me alcançou para que a gente seja salva, curada e liberta, mas não para ficar em nós. Para que a gente possa salvar, curar e libertar também. Que é o verdadeiro propósito. Que é o verdadeiro propósito. É verdade. E nós estamos vivendo um tempo, Guta, que até mesmo as mulheres cristãs, que já conhecem Deus, têm sido muito atacadas Sim. em suas mentes e em suas emoções. Vivemos um tempo onde as mulheres estão aqui, tempo presente, porém estão angustiadas com o que passou, com as feridas do passado que não conseguem fechar ali, curá-las e ansiosas pelo que está por vir. Sim. Então, infelizmente, as pessoas têm adoecido emocionalmente. E eu costumo comparar que se a gente não governa as nossas emoções, nós somos um carrinho de controle remoto, que qualquer pessoa pode pegar aquele controle na mão e fazer o que quer conosco. É isso mesmo. Então, neste momento que as mulheres que estão nos ouvindo se identificam, realmente, eu não estou conseguindo controlar minhas emoções. Você tem alguma técnica, algum exercício que ela consiga fazer no momento que, de repente, ela lida com uma pessoa narcisista ou ela lida com uma pessoa que ela sabe que tira ela do eixo? E é interessante isso, porque eu falo algo, Camila, que às vezes a gente, sem saber, eu falei durante muito tempo isso, a gente usa isso de uma forma errada. Não existe como controlar emoções. Olha que interessante o que eu vou te falar. Você não tem como ter controle sobre sua emoção, até porque emoção é algo muito visceral. Se eu tô aqui, pisarem no meu pé, eu vou sentir uma dor e eu não controlo, porque é um pouco meio química, uma resposta do cérebro no corpo. Total. Então, eu não tenho controle sobre as minhas emoções. Então, o que eu controlo? Eu posso controlar e dominar sobre o que eu faço com o que eu estou sentindo. Então, eu estou falando de um domínio sobre comportamento. E aí, a gente precisa entender o que acontece muito conosco. Nós somos viciados emocionalmente. Então, assim, eu amo falar desse assunto de vícios emocionais porque foi algo que me libertou. Uhum. Principalmente na minha relação com a minha mãe e na minha relação com o meu marido. Porque eu era uma viciada. Só que quando a gente não tem consciência do vício, a gente olha para o outro. Então, a gente acha que é o outro. O problema é o outro, a culpa está no outro. É o outro que faz isso, que me faz mal, que gera isso em mim. Quando eu descobri o que era vício, e vício tem a ver, na verdade, com o quê? O outro é só o copo que eu tomo do meu vício. Porque são dois viciados que se alimentam nas suas emoções. O que um gera um sentimento no outro e um outro gera aqui. Aí eles vão o quê? Acionando os gatilhos um do outro. Eu falo uma coisa que aciona você... Aí você vem com uma reação a isso e nós ficamos presos no ciclo. Quantos relacionamentos hoje estão totalmente destruídos por causa desses vícios? Aí o que acontece? Quando eu começo a ter esse olhar, peraí, então existe um vício, preciso de ajuda. E aí eu entendo que o vício, quando vem, a pessoa acionou ali, jogou a isca, eu caio e eu reajo. É nisso que eu tenho controle. Eu não tenho como evitar que eu vou sentir raiva, que eu vou sentir medo, que eu vou sentir dor. O sentimento vem. O sentimento vem. Mas o que eu posso ter domínio? Peraí, apesar da raiva, apesar da dor, apesar do medo, o que eu decido fazer com isso agora? Não, porque quando o meu marido vai lá e grita comigo, ou quando ele faz aquilo, ele tá no celular, eu não consigo, eu tenho que falar, eu vou lá e grito. Peraí, realmente eu sinto raiva, mas eu decido continuar nesse mesmo comportamento que tá me levando para os resultados que eu tô tendo. Ou eu decido, não, por mais que eu esteja sentindo, eu decido agir de uma outra maneira. É fácil? Não. É simples? Mas não é fácil. Por que não é fácil? Justamente pelo que você falou, Camila. Hoje nós estamos vendo uma geração cada vez mais forte, onde as emoções dominam as mulheres. Eu vou falar das mulheres de uma forma específica, mas é em geral. Sim. Então nós somos hoje dominadas por emoções. E as emoções determinam o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Se estamos bem ou não estamos bem. Só que emoções oscilam.
Eu posso agora estar bem e daqui a pouco estar triste. Então, como é que eu estou colocando a minha vida, entregando a minha vida, as minhas ações, o meu amanhã nas mãos das minhas emoções? A nossa mente, ela mente. Então, quantas emoções nossas são guiadas por pensamentos que não são verdades, que não são baseados em fatos? Simplesmente são pensamentos criados pela nossa ótica de mundo, por como nós acreditamos no mundo. Então, quando eu começo a ter essa visão, peraí, essa emoção não pode me dominar. Eu não posso ser escrava de uma emoção, porque tudo aquilo que eu não venço, eu sou escrava daquilo. Então, eu preciso ter domínio sobre isso, porque essa sou eu. Eu uso muito uma frase, Camila, eu digo assim, menina é que faz o que quer. Mulher faz o que tem que ser feito. É verdade. E a gente precisa se levantar como mulheres nesse sentido, protagonismo da nossa vida. Por quê? Porque quem nos deu isso? Deus. Lá em Gênesis, quando ele disse que todo governo, toda autoridade sobre o que aqui está nas nossas mãos. Então, peraí, uma emoção não pode ser maior do que eu. E não pode ser maior do que o meu Deus. Então, eu sinto, ok, então preciso de ajuda. Preciso saber como eu vou trabalhar isso em mim. E uma técnica, no momento que você perguntou, que a pessoa está naquele estado, uma técnica que é real, que funciona comprovadamente pela ciência. Respiração. Sentiu que você está ali, que você está ansiosa, que você está com medo, que você vai reagir, dá um tempo de resposta maior. Não seja uma mulher reativa. Faça o que tem que ser feito, porque isso nos amadurece, isso nos transforma mulheres de verdade. Então, eu pego aquilo ali e eu faço um exercício de respiração. Só naquele momento, eu não controlei a minha emoção, mas eu controlei através do meu comportamento e influenciei as minhas emoções. Então, são pequenas coisas que, se nós optamos ir fazendo, a gente vai dominando sobre nós, sobre o que está dentro de nós. E assim, vamos lá, qual é o convite do Evangelho? O convite do Evangelho é morte. O convite do Evangelho é cruz, é renúncia. Hoje está sendo propagado um evangelho meio estranho, porque, na verdade, a gente vai aprender a morrer para que uma nova mulher nasça em nós. Uma nova criatura. Uma nova criatura. Então, essa mulher aqui, a Guta de antes, eu bagunço lá em casa que tem a velha Guta. Aí teve a nova Guta, agora eu estou na versão novíssima. Então, que é a melhor de todas. Que é a melhor de todas. Eu estou descobrindo agora que Deus quer me levar para uma nova versão. Mas se eu olho para trás, Camila, a mulher que eu era antes, mimada, menina, cheia de dores, cheia de rejeição, autoimagem destruída, tantas disfunções que me dominavam, essa mulher não poderia nunca ter o homem que ela queria ter. Essa mulher não estava preparada para muitas coisas. Então, eu tirei o meu olhar de fora e eu fui me trabalhar. Eu fui me construir quanto mulher. E aí, tem uma passagem que é tão conhecida, né? A mulher sabe edifica a sua casa. Primeiro, não é a mulher inteligente, não é a mulher de negócios, não é a mulher de sucesso, é a mulher sábia. Ela edifica o quê? A sua casa. Mas antes da gente edificar essa casa precisa ser edificada. Então, quando eu fui entendendo isso, eu fui me edificando, me transformando. Aí Deus me leva para dentro da minha casa para edificar agora o meu lar. E aí a gente vai vivendo as nossas jornadas de crescimento e transformação. E essa casa é morada, né? É morada. É morada do Espírito Santo de Deus. Olha o que significa isso, né, Camila? Que é uma honra. Eu sempre me emociono demais, assim, quando eu penso que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, morreu na cruz, sofreu por cada uma de nós. E no momento que Ele ressuscita, Ele escolhe habitar em cada uma. Olha o poder disso, né? Muito lindo. Uma vez você falou isso, eu ouvi o Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio, eu gosto muito dele. Onde eu vou, eu falo disso porque me marcou. Ele diz assim, que ele às vezes faz uma brincadeirinha na mente dele, imaginando como vai ser no céu. E ele imagina que quando ele chegar no céu, ele vai encontrar Abraão, Davi, e ele vai fazer perguntas para eles. Ele vai perguntar assim, Abraão, como é que foi ter um filho tão com a idade que você teve? Davi, que vacilo foi aquele? Deus, o que tu foi para aquele terraço? E ele começa a fazer algumas brincadeirinhas. Mas ele fala algo e quando eu vi isso eu chorei tanto, Camila. Ele diz assim, mas eu imagino também que aqueles homens vão se reunir ao redor de mim e perguntar, Hermínio, como é teu Espírito Santo habitando em você? Uau. Porque todos esses homens tiveram tudo isso. São homens que a gente cita hoje, que a gente traz. Mas eles não tinham, Camila, o que a gente tem. Só em a gente ter isso, a gente tem tudo. É verdade. E as nossas dores, as nossas raízes de rejeição, o que aconteceu lá atrás,
tem definido quem nós somos. Por isso que eu falo que a nossa cura não está no passado, tá o quê? Na nossa essência. Está lá atrás, está antes do passado. Porque antes mesmo de tudo que nos aconteceu, tem um Deus que nos amou, que nos formou antes do ventre, que pensou em nós, que nos gerou nele através dele. Então, quando eu começo a reencontrar esse lugar e olhar para mim e falar, meu Deus, eu posso não ter nada aparente, mas eu tenho tudo, porque eu tenho ele. Isso me basta. E o que a gente não consegue, o que é difícil demais para cada uma de nós, e você sabe aí o que é muito difícil para você, Sim. Esse exercício que a Guta falou, do parar, do respirar fundo, contar até 5, contar até 10, somado a você ir para algum cantinho, com licença, eu vou ao banheiro e orar. Sai daquele lugar, né? Sai do ambiente. Isso. Sai do lugar e ora, conversa com Deus. Deus, até aqui eu consigo, mas a partir daqui a minha carne grita. A partir daqui eu não consigo. O que eu posso fazer? E muitas vezes Deus vai te falar, se cala. É sem palavras. É sem palavras, É sem exatamente. palavras. Então, assim, o que você não... É a junção perfeita, né? Por isso que Deus nos fez para habitar em nós, o Espírito Santo dele, mas também para trabalhar através de nós. Sim. Deus poderia ter escolhido somente os anjos, mas ele escolheu transbordar em nós para que a gente transborde na vida do outro. A gente só consegue transbordar se a gente estiver atenta e aberta para o direcionar, para o lapidar, para o trabalhar, como você falou. Né? Se permitir. Se permitir. E aí a gente entra num ponto que, assim, a gente vê muitas pessoas, muitas mulheres, já que a gente está falando para mulheres, que ficam ali alimentando uma ferida. Ela já se abriu ali, já teve o recurso da cura, já teve um derramar, mas mesmo assim, ela continua focada na ferida, né? Essa mulher, às vezes, duvida, Guta, de assim, eu nunca vou ser curada. Não. Uma ferida nunca pode ser totalmente coberta. Sempre vai doer. É verdade? Não, depende. Porque assim, Camila, você falou uma coisa que é um comportamento, porque isso é comportamento. Qual é o comportamento? A gente precisa entender que por mais que a gente fale, eu não quero mais isso, a tua mente, o teu corpo se acostumou com esse lugar. De repente você viveu uma vida de dor. E para sair desse lugar, racionalmente, você não quer mais esse lugar. Mas foi o lugar que você viveu a vida inteira. E aí você se acostumou de uma maneira com esse lugar, porque é o lugar que a tua mente conhece, que sair vai exigir um desconforto. Vai exigir algo de você que às vezes a gente prefere estar pagando o preço da dor do que o preço da nossa libertação. E aí eu viro aquela mulher que me alimento de lamber as minhas feridas. E é responsabilidade nossa, nossa cura. Jesus, antes de curar, ele fazia uma pergunta muito simples. Você quer ser curado? Parece até que Jesus era comediante, assim, sem noção, né? Como é que Jesus pergunta para mim que estou aleijado se eu quero ser curado? Por quê? Porque é uma decisão nossa. Precisa ter uma responsabilidade nossa sobre essa decisão de falar, eu quero a minha cura. Eu preciso desejar ser curado mais do que qualquer outra coisa. Camila, se hoje eu estou aqui e eu ainda estou vivendo os meus processos, mas é porque eu desejei muito ser curada. Eu desejei muito sair de um lugar que eu estava. Você precisa desejar ardentemente sair do lugar que você está e entender que não vai ser dessa maneira, não vai ser assim. Tem coisas que vai ser assim, Camila, muito rápido. Mas tem coisas que vão ser processos. Agora, eu tive uma ferida, abri um buraco ali na minha alma de uma rejeição profunda. Tem como isso ser cicatrizado 100%? Tem. Tem feridas que podem ser cicatrizadas 100% na sua vida. Mas tem feridas que não. Tem feridas, Camila, que o buraco vai estar ali. Mas você pode aprender a viver, dominar sobre isso e estar muito bem, apesar do buraco. Apesar da dor. Porque tem vazios, tem coisas que nos aconteceram que são marcas. Marcas que se eu for lá, eu vou tocar, eu cutucar e eu mexer, vai doer, não tem como. Mas isso não quer dizer que você está vítima dessa dor. Isso quer dizer que está aqui o buraco, ok, eu decido caminhar fora dele. Eu decido saber que ele existe, mas ele não pode mais me dominar.
Eu tenho domínio sobre isso na minha vida. Apóstolo Paulo traz o espinho na carne, onde ele teve que descobrir que era a graça de Deus que bastava na vida dele. Então, eu acredito que tem coisas que a gente se cura 100% e tem coisas que talvez até precise ficar lá e estar lá para que a gente lembre que é a graça de Deus sobre nós que nos capacita para dominar. Porque senão, Camila, se eu sou curada 100% completamente, por que eu preciso de Deus? Por que eu preciso buscar algo se eu estou 100%? Não. O processo ele é contínuo. Tem coisas que talvez vai precisar existir ali para que você lembre que não tem nada a ver com você. Mas aí você vai para Deus nesse momento e pede discernimento Total. e sabedoria para entender por que ainda não foi curada e também que propósito ele tem com esse processo, né? Toda dor tem um propósito. Exatamente. Toda dor tem um propósito. Para que você consiga galgar ali o caminho e chegar no seu propósito, né? Olha, você falou uma coisa que é o que a gente precisa aprender a praticar como mulheres. Sabe o quê? Tô ali, vou reagir. Sai do lugar de reatividade, gente. Porque Exatamente. reação só revela o que existe dentro de você. Exatamente. A gente precisa ir para um lugar onde eu sou dona das minhas atitudes. Nem que seja assim, eu sei que eu vou reagir, eu sei que isso aqui vai me gerar uma instabilidade, que você falou, corre para um banheiro, corre para um local. Lá com Deus, xinga, reclama, bota o que tá para fora, porque a gente precisa esvaziar desse lixo. Sim. Mas é com teu pai, é com teu Senhor, que já sabe. Vai lá, abre teu coração, chora, coloca tudo ali, entrega. Volta. E com você, por exemplo, tô aqui com a Camila, foi a Camila que me acionou, com você. Eu tenho domínio. Isso não quer dizer que eu estou sendo hipócrita e falsa. Não. Eu estou tendo domínio para, no momento certo, na hora certa, resolver talvez o que precisa ser resolvido. Então, essas estratégias, como mulheres de Deus, a gente tem que usar. Senhor, tem um buraco aqui. Toda vez que toca nisso aqui, eu já vi que isso aqui é uma coisa que eu ainda não fui curada. Mas com o Senhor eu vou encontrar forças de caminhar apesar do buraco. Com o Senhor eu vou encontrar um lugar onde eu sei quem eu sou, apesar do buraco. Porque esse buraco não pode me definir mais. Eu estou aqui. Agora eu sei que ele está ali, então me ajuda sobre ele. São exercícios e estratégias que é por isso que a gente precisa tanto de Jesus. Porque sozinha, Camila, a gente não consegue. É verdade. Sozinha a gente não consegue. O mundo vai te engolir, as distrações vão te engolir. Rede social hoje está aí para alimentar comparação, para alimentar muita coisa negativa na nossa vida. Você vai olhar para dentro do seu relacionamento, você vai ver quantas coisas a serem melhoradas. Se você não tiver esse olhar, essa aliança forte no seu coração, e se você não tiver esse olhar maior, você não vai suportar. É o que muitas mulheres não estão suportando. Entender que o teu casamento é a tua escola de caráter. Entender que a tua casa é o teu laboratório e centro de treinamento. Entender que tudo que você vai formar nesse lugar vai poder te fazer transbordar fora. Então, por isso que a gente precisa estar usando essas estratégias para se vencer. A maior libertação não é, de verdade, gente, não é espiritual, não é nada disso. A maior libertação é de nós mesmos. Se você se libertar dessa mulher aqui, se eu me liberto dessa mulher todos os dias, se eu boto ela no lugar que ela precisa estar, eu vou indo cada vez para outro nível em Deus. É verdade. E Deus nos dá estratégias também. Quando ele fala em Provérbios 23:7, que já citamos aqui, que é como você imagina na sua alma, assim você é, ele nos dá estratégias para treinar o que a gente deixa dominar a nossa mente e vir para o nosso exterior. Então, primeiro passa pela mente. Sempre. Então, tudo chega na minha mente e eu consigo treinar este cérebro, claro, com a ajuda de Deus, porque somos imperfeitas, para que eu só externe o que vem dele, né? É o exercício? É aprofundamento em Cristo? Mas é possível. Acredite e comece a fazer. Acredite e comece a colocar em prática. E eu costumo dizer também, Guta, que assim, as tristezas vêm, as decepções acontecem, fazem parte da vida. Nós não podemos colocar o nosso olhar no outro. A gente não pode... A expectativa, era essa a palavra. A expectativa no outro. Eu preciso ter minha expectativa somente no Senhor e entender que o outro é ser humano, é carnal, igual qualquer uma de nós. Mas nesse momento que eu coloco toda a expectativa no Senhor, eu consigo caminhar e não cobrar tanto das pessoas. Eu consigo doar, eu consigo dar, eu consigo honrar, muitas vezes sem mesmo ser honrada. Sabe o que é isso, Camila? Aceitar. Aceitar o outro.
né? A gente precisa aceitar. Por quê? Por que tem frustração? Porque tem expectativa. E aí eu espero que o outro, ele faça o papel que só Deus pode fazer na minha vida. E mulheres bem resolvidas, mulheres com as suas emoções totalmente colocadas em Deus, né? Que são emoções mais centradas, emoções que você consegue pensar antes de agir. Sim. São mulheres curadas. São mulheres curadas. E são mulheres que conseguem ser verdadeiramente felizes. Sim. Encontrar um lugar de contentamento. Exatamente. Independente da mudança do outro. Exatamente. Essa é a proposta. É. Você falou uma coisa muito legal sobre cura, porque às vezes eu fiz isso durante muito tempo. A gente cria um padrão para cura. E o padrão que a gente cria, gente, não é cura, é perfeição. Não. Para mim, se, por exemplo, você que está me ouvindo aí nesse podcast, você é aquela mulher que todos os dias se domina pela raiva e vai lá e grita. E você chegar comigo e falar, a semana que vem, Guta, eu gritava todo dia, eu gritei agora 4 vezes. Você já está começando o teu processo de cura. Daqui a pouco eu gritei 2, daqui a pouco, Guta, passa 2 semanas, 3 semanas, 1 mês para eu cair. Isso é cura, porque nós somos seres humanos, Camila. Nós somos gente, nós vamos ter as nossas debilidades. O dia mal vai chegar, como você falou. Você não vai estar fora de dia de tristeza, nada, mas o que Deus quer nos forjar? Fazer de nós mulheres resilientes, que suportam, e mulheres que cada vez mais que voltam o quê? Mais fortes, mais fortes, mais fortes. E isso é possível, sim. É possível você ser uma mulher com emoções saradas e curadas, sim, mas não quer dizer que você vai ser uma mulher perfeita. Quer dizer que você é uma mulher que aprende, que está disposta a fazer diferente, que pode até cair, que pode até errar, mas você está indo num caminho, você está indo num alvo, deixando o que fica para trás, sabe? Sabendo se perdoar, sabendo aceitar o outro, entendendo que esse é o seu marido, esses são seus filhos, essa é a sua vida, honre a sua história, foque na sua história, foque no que Deus lhe deu e colocou nas suas mãos hoje, porque a gente não sabe o que Deus vai fazer amanhã. Camila, hoje a gente está aqui. Amanhã esse podcast pode chegar num lugar que nem você imaginou. Você não sabe o que Deus vai fazer, mas hoje é isso que Deus colocou nas tuas mãos. E é pegar o que Deus colocou nas suas mãos e honrar. E a gente só consegue honrar o outro verdadeiramente quando a gente sabe quem é. Por quê? Porque eu vou tratar bem o outro independente do que ele faça. Eu faço pelo outro por quem eu sou, não pelo que ele é. E aí eu vejo isso muito, eu trato muitas mulheres com desafios no casamento. E é muito assim, não, mas por que ele fez isso? Porque ele não merece. Mas ele, não. Eu faço porque essa sou eu. Essa é a minha identidade no Senhor. E eu decidi andar debaixo das ordenanças dele. E se eu ando debaixo do princípio, o princípio me protege. E no momento certo, Deus vai lá e toca corações. Tem uma coisa, Camila, que você vai gostar de ouvir isso. Eu ouvi de um pastor, eu nunca esqueci. Ele disse assim, no momento que a primeira mulher estava sendo criada e formada, onde é que estava esse homem? Onde é que estava Adão? O que Adão estava fazendo quando a mulher estava sendo formada? Ele estava dormindo. E aí ele trouxe algo que me marcou. Ele disse assim, se o seu marido ainda dorme, é porque Deus ainda está formando você. Uau. Ele não está pronto para ver essa mulher já. Porque se ele acordar agora, ele ainda vai ver uma mulher deformada. Eu lembro que quando eu escutei isso, Camila, isso foi assim, marcou meu coração. E eu falei, já entendi, estou entendendo cada vez mais. Sou eu. É em mim. Quanto mais construída eu sou, mais eu estou construindo ao meu redor. Mas eu primeiro preciso saber quem eu sou. E a gente volta lá, identidade. Uau! Com esse ensinamento que a Guta nos trouxe, a gente encerra o nosso primeiro episódio do Camila Cast, Mulheres que Impactam. E mais uma vez, minha querida, eu quero reafirmar que você é uma mulher que impacta, que a sua voz continue reverberando, Amém. que você continue a transbordar a voz de Deus por muitas e muitas mulheres, por muitas e muitas famílias. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigada. Amém, amém. Foi um prazer estar aqui. Que o Senhor te abençoe. Amém. Que esse projeto, que o Torre de Conexões, que tudo que Deus está colocando na sua mão, possa crescer. Amém. Mais do que você imagina, fazendo na sua vida. Amém, E eu me amém. sinto honrada e privilegiada por Deus de estar aqui nesse primeiro episódio. Obrigada. Uma honra te receber. Obrigada. Espero que você coloque em prática tudo que trouxemos para você nesse primeiro episódio. Até semana que vem.